Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, você que é ouvinte da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade, só sucesso. Aproveitemos então essa segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Vamos partilhar a palavra de Deus. Ouçamos de novo o evangelho de ontem, os discípulos de Emaús. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Acaso és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles e, quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se lhe abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu ontem lia numa página de uma rede social uma frase que uma enfermeira, diante de tanta luta, trabalho, de tanta peleja, escrevia um desabafo: "Pessoas, não é tempo de brigas, é tempo de dobrar os joelhos no chão e pedir a Deus cura para a terra. O mundo está num respirador." Aquela frase me tocou muito.
E logo após eu ler essa leitura, eu percebi como é importante que nós, ao invés de ficarmos lutando, brigando por tantos motivos, por tantas questões, ideologias, embates políticos, busquemos o essencial. O Evangelho de hoje é, de fato, um convite a que nós possamos ser mensageiros de boas novas. O Evangelho fala de uma aventura paradoxal. É a única vez na história que se conta com detalhes o dito cujo, como foi a sua morte, como foi seu funeral. Em certo sentido, narra-se o embaraço com que ele, com que a sua morte, o embaraço que trouxe para os amigos. Impressionante. Aquele que fora morto ouve dos amigos como foi a sua morte, quais foram as consequências e quantos problemas trouxe a morte para os seus amigos. Esses são os nossos discursos. Discursos de morte feito ao vivente, que pintam um quadro terrível, aquele que é a luz. Um quadro negro, aquele que é a luz. Acaso és o único forasteiro que não sabes o que aconteceu? Esses discípulos só trazem notícias mais negativas. Aquele que trouxe uma notícia extraordinária, a boa nova. Não é possível que nós não tenhamos nada agradável, nada alegre para contar àquele que é o vivente. Já pararam para pensar que há pessoas que têm um gosto peculiar, quase sádico, para levar aos outros notícias de consternação e desespero? Mas, padre, vivemos um tempo terrível, é verdade. Vocês não sabem o que eu escuto todos os dias de pessoas que vêm desabafar comigo. Sofrimento, problemas de ordem econômica, financeira, gente com problemas terríveis, desempregados, tendo as contas para pagar. Todos nós estamos passando por isso. Todos, absolutamente todos, sem exceção. Nossos párocos com problemas sérios de fechar as contas no fim do mês. Que as pessoas não estão nem ajudando a pagar as suas comunidades. Os pais de família, os párocos são pais de família. Os pais de família, muitas vezes desempregados, sem o salário, os autônomos. É uma crise, porque o vírus trouxe uma crise econômica, financeira, de saúde sanitária. As pessoas com parentes internados, doentes, crise afetiva de pessoas que não podem encontrar o pai e a mãe, os idosos. Gente não sabe que perspectiva vai ter, pagar o aluguel, pagar o condomínio, pagar a conta de luz, de gás, remédios, comida. Pessoas com doentes graves nos hospitais. Quanta coisa terrível. Mas se diria que há pessoas que têm certa satisfação em trazer notícias tristes. Vocês já viram quantas fake news, quantas notícias mentirosas? Há pessoas que logo veem a notícia, põem lá na rede social. Nem vai ver se é verdade ou não, porque esse é o primeiro da notícia. Antes que o jornal dê querem dar notícia. Nem vai ver se de fato procede ou não. E quanta coisa mentirosa, quanta coisa... A gente vê os telejornais, a gente sai de lá doente, sai de lá quase que contaminado pelo vírus. Não o tal desse terrível, mas o da depressão. Ontem eu vi num programa que a Tatiana fazia. A Tatiana ela trabalha com viagens, então alguém falava sobre a síndrome da depressão, sobre a importância do valor de a gente manter a autoestima, alto astral, como dizem hoje em dia, e como é importante que a gente tome cuidado. 5 minutos de um programa que fala de coisas negativas causam 5 horas de negatividade na vida da gente.
Você veja, vai numa reunião, alguém boceja, abre a boca, todo mundo fica com sono. E isso é verdade. Então, agora se uma pessoa começa a rir, brincar, muda a vida da gente. O mundo necessita não de pessoas que só façam críticas, só falem coisas negativas, só falem mal dos outros, mas de pessoas que comecem a sorrir, de falem coisas boas. Não, dificuldades sim, vamos vencer, tenha força, coragem, lutem. O mundo necessita de pessoas que levem uma boa palavra, que deem estímulo uns aos outros. Não está fácil para ninguém. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos numa guerra. Isso é uma guerra. Quanta gente sofrendo, quanta gente morrendo, quantos profissionais lutando pela vida. Mas necessitamos ser portadores da boa nova. Os discípulos de Emaús ouviram as mulheres que foram ao túmulo, viram vazio, os apóstolos confirmaram. Mas para eles Jesus era passado, ele foi, ele era. E Jesus estava com eles. E ao invés de ouvir os discípulos uma boa nova, Jesus foi o único homem na história da humanidade que ouviu o relato da própria morte, do próprio sepultamento, da boca daqueles que deveriam anunciar a sua ressurreição. Meus irmãos, que em meio a tanta dor e sofrimento que estamos passando, sejamos anunciadores da vitória de Cristo, da Páscoa que vivemos. Quero mandar um abraço para a Vera Feio, nossa ouvinte diária. Queria rezar por tantas vítimas do coronavírus, do Covid-19, pessoas que estão sofrendo, rezar por aqueles que estão passando por essa luta, meu amigo Bermudes, o doutor Augusto, tantas pessoas que estão passando por esse momento, meu afilhado Bernardo, que graças a Deus saiu, e tantos amigos, a Césio, que faleceu, um amigo da nossa, minha família, e agradecer a Deus porque eles estão juntos, unidos, apesar de tantas lutas e dificuldades. Hoje fazendo aniversário o Frei Ivan Capuchinho, que era um sorriso, onde chegava a alegria. Que São Felipe Neri, que é o santo da alegria, nos ajude a sermos portadores da boa nova. Hoje é dia de Santa Zita, padroeira das domésticas. Um abraço a todos esses anjos que nas casas de família são companheiras, são anjos, são alegria para todas elas. Um abraço a Janete, nossa querida Janete, Tana Ana, e a todas as pessoas que são companheiras, são alegrias, e aquelas que ao longo da vida foram educadas, criadas nas famílias. A palavra criada, para quem acha tão feia, vem da sua origem, que elas foram criadas nas casas desde criança. Parece feia essa palavra, né? Mas a origem da palavra criada, foram criadas na minha casa. É por isso que usava aquela palavra que hoje parece até feia, né? Feia. Muita gente foi cria da casa, filha da casa. Um abraço a todos vocês, um dia abençoado. Estou aqui do lado da minha mãe, da minha irmã. Um beijo, mãezinha. Um beijo para todos vocês e que Deus proteja todos. Amém. Amém, mãezinha. Amém. Um beijo a todos. Quem puder, fique em casa. Fique em casa. Minha mãe e minha irmã falando todos vocês. Minha irmã Graça. A todos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E até amanhã, fiquemos na paz, nosso Deus que é 10. Amém, que assim seja. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.